folha. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, eu vou fazer a leitura para o Senhor. Eclesiastes, no capítulo 3, que fala sobre que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo deste céu. Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: tudo tem o teu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de exaltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que se trabalha? Amado, o nosso entendimento de que nós lemos da palavra do Senhor, já no início de todas as coisas, na queda do homem, o propósito de Deus sempre foi ensinar a cada um de nós a entendermos que o propósito de Deus era nos abençoar, ou seja, os cuidados de Deus para com as nossas vidas. Na queda do homem, o que Deus, qual a resposta de Deus para o homem? Ele foi, sacrificou um animal e fez vestes para o homem, porque o homem estava querendo se vestir com as suas próprias vestes, não é? Olhou a folha e se cobriu. E Deus sempre ensinou o homem: não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha que está tudo certo, é do jeito que eu quero. Deus foi lá, sacrificou um animal e fez pele, fez de vestimenta para ele. De pele de animal ele fez vestimenta, dizendo para o homem: eu é que cuido de você. Não é do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Eu tenho o melhor para você. Porque o homem achou que era o melhor para ele é poder colocar folha. Ele falou: não, o meu melhor para você é isso. E ofereceu ao homem. Como se não, eu ainda não te abandonei. Você errou, mas ainda você está sob os meus cuidados. Então há um tempo de Deus para as coisas determinadas. Há um tempo de Deus. Então quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que a palavra do Senhor, o conteúdo dela é a fidelidade de Deus para com o seu povo. Ele sempre se pôs para cuidar daquilo que é seu. Então nós oramos e pedimos e clamamos. E a palavra oração já diz: orar e agir. Oração. Orar mais ação. Orar mais faça alguma coisa depois que você ora. Então atitudes nossas, essas atitudes nossas temos que saber como fazer para poder agradar a Deus. As nossas atitudes depois que oramos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver uma Bíblia voltada sempre por guerras, mas de livramento, descuidado de Deus para com aquele que é seu. Quando olhamos para o povo de Israel, que a Bíblia é toda baseada muito no livro de Israel, na história de Israel, nós vamos ver batalhas e batalhas e batalhas. Desde o começo já, o único trecho que vemos da batalha é quando Israel foi liberto do Egito, aquele período de transição para a terra prometida. Olha bem, os cuidados de Deus. Um povo, imagine, irmão, um povo levado para o deserto, escaldante, mas que debaixo dos cuidados de Deus tão maravilhosos, porque o povo não conseguia ver os cuidados de Deus. Nuvem, imagine, irmão, você no deserto, escaldante, deserto, não tem nada, mas a Bíblia diz que em cima deles havia o que de dia? Uma nuvem que protegia eles. Imagine um milagre maravilhoso desse, você andar e ver uma nuvem
cumprindo você no deserto, já é um milagre extraordinário. À noite, o deserto é frio. Então é o bem contrário, de dia é quente, de noite é frio. E o que acontecia de noite à noite? Aquela luz, aquele clarão, aquele fogo que clareava e esquentava o povo. 2 milhões de pessoas aproximadamente, andando nos cuidados de Deus, vendo todas aquelas maravilhas, e Deus dizendo: eu ainda me preocupo com vocês. E quem era aquele povo que estava lá, irmão? O povo tinha esquecido dele. Quando ele veio, quando a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor do povo e veio libertá-lo, não é de todo o povo, não. Uma geração que tinha esquecido de Deus, uma nação que tinha esquecido de ensinar os seus filhos quem era Deus. Mas alguns oravam. Ainda tinha aqueles que buscavam a Deus. A esse Deus atendeu e foi lá e chamou todo o povo, toda a nação. Então nós temos que entender que nós somos os responsáveis, irmãos, por muitas coisas dentro da nossa casa, do nosso lar. Um pouco livrou um monte, não é? Um pouco livrou um monte que nem servia a ele, nem queria servir, nem que eles reclamaram quando chegou diante do mar. Eles falaram o quê? Eu disse, nós falamos, não nos deixe morrer. Foi para ti, porque nos deixa lá, porque aqui não tem onde sepultar. Nos deixamos sepultar lá mesmo. Já estava querendo voltar, já estava com saudade já do Egito. Mas por alguns Deus levou todo o povo. E disse: não, eu vou cuidar de vocês. Mas a Bíblia diz, no livro de Êxodo 14, diz o que lá? Quando o povo começou a clamar, e Deus falou para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Ou seja, há tempo para todas as coisas. Por que você clama a mim? Não é hora de clamar, não. Diga ao povo que marche. Porque eu ainda sou fiel. Eu prometi livrar o povo e eu vou livrar. Então é um momento que a gente precisa agir. Então, em outras palavras, Deus está dizendo: por que está clamando? Não é para clamar, é hora de agir. Manda o povo marchar. Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? O que está fazendo clamando a mim? Eu já não disse que ia livrar o povo, então põe o povo para marchar. Simplesmente assim. Eu creio que a história seria outra se durante aquele mar o povo entrasse, o mar ia abrir. Porque é a promessa de Deus levar o povo para a cidade santa, a cidade preparada. Eu que não precisaria nem dizer: Moisés, estenda a mão à vara, estende a vara ao mar. Eu creio que o milagre seria outro, se o povo realmente saísse com confiança. O mar está ali, mas peraí, mas Deus prometeu, vamos entrar. Eu creio que na hora que eles entrassem, o mar ia abrir. Seria uma história diferenciada, que o povo realmente cresce. Então, por causa de alguns, Deus livrou a multidão. Então, nós temos que entender que, por causa de nós, muitos estão aqui orando. Então, nós colocamos na vida de fidelidade a Deus, por causa de nós, Deus vai abençoar a nossa família. Por mais que você diga: eles não merecem, mas por causa de você, e Deus vai abençoar. Ah, mas o céu é outra história. O céu é outra coisa. Não estou falando de céu. Estou falando por fidelidade a Deus, que abençoa aqueles que você acha que não merecem, mas por causa de você, Deus vai abençoar. Deus abençoou 2 milhões por causa de quanto? Talvez de 500 mil? Por causa de 500 mil. Você vê que muitos, depois que passou, houve aquela adoração ao bezerro também, mataram um monte. Não foi assim? Muitos não mereceram sair de lá. Mas mesmo assim Deus falou: por causa dos, um exemplo, dos 500 mil, eu vou levar 1,5 milhão, por causa dos 500 mil. Então, se você, na sua casa, é o ponto de referência para a glória de Deus, Deus vai descer a sua glória. Levar para o céu é outra história, mas a bênção vai vir. Se vai para o céu, não sei, mas por causa de você, Deus vai abençoar. Então existe um momento para todas as coisas, irmão. Existe um momento que a gente deve dobrar no joelho e pedir, só agradecer, só adorar. Por causa também da oração, da oração do agradecimento, da oração do louvor, Deus também faz um milagre. A história de Josafá foi assim. Você não vai guerrear, não. Só louva, só agradece, só glorifica, só cante.
que eu vou fazer a obra, o que tem que morrer vai ter que morrer. Eu vou dar vitória. Assim foi com Josafá. Josafá colocou os cantores e vamos cantar, vamos louvar. A guerra não é nossa, Deus diz, a guerra não é tua, não é minha. Por quê? Porque eu ainda provei que eu sou fiel. Ainda sou fiel. Ainda cuido de vocês. O povo pode merecer, mas eu sou fiel. A Bíblia diz isso. Você pode ser infiel, mas eu permaneço fiel. Assim Deus faz. Então há tempo para todas as coisas, irmãos. Há tempo para chorar e suplicar, ou chorar, mas há tempo de glorificar. Há tempo de cantar. E Deus vai agir do mesmo jeito. Quando você chora, quando você canta, Deus vai agir. Porque há tempo para todas as coisas. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos. Lembra? Orar, mais ação. Oração. É assim. Não fazemos muitas coisas. Precisamos fazer a nossa parte. Quando nós começamos a fazer a nossa parte, irmão, Deus vai fazer o milagre na hora que você menos espera. As coisas vão acontecer porque fazemos a nossa parte. Oramos e agimos. Amém, irmão? Deus abençoe em nome de Jesus.